Queridos, antes da gente entrar na palavra, deixa eu falar para vocês sobre um mistério que envolve o mês de Ave. Todo mundo aqui sabe que eu me oriento muito pelo calendário lunar. Então nós temos, praticamente dois calendários vigentes no mundo. Existe o calendário solar, que é o calendário gregoriano, vigente em grande parte do Ocidente, e temos o calendário lunar, que é vigente lá na terra de Israel. E nós acreditamos realmente que esse é o calendário de Deus, Acerca disso, temos dito que Deus ele tem uma agenda. Esse eu acredito ser o calendário da criação. Ou seja, dentro desse calendário, Deus ele fez uma espécie de programação de acontecimentos. E esses acontecimentos eles funcionam, e isso pode ser visto na prática. Então este mês, não do calendário solar, mas no calendário lunar, nós estamos no mês de Ave. E o mês de Ave é o mês dos grandes desastres na terra de Israel. Esse é o mês mais triste de todos eles. Para ser mais preciso, no dia 9 de Ave, que será quinta-feira próxima, o povo judeu faz um jejum muito parecido com o jejum de Yom Kippur. Por que eles fazem isso no mês de Ave, precisamente no dia 9? Porque o dia 9, em especial, é um dia de grandes catástrofes. Para você ter ideia, o templo de Israel foi destruído 2 vezes na história, e todas as 2 vezes que ele foi destruído exatamente no dia 9 de Ave. A primeira vez que foi destruído em 586 a.C., quando Nabucodonosor entrou com as hordas da Babilônia, fez a terceira incursão na cidade, destruiu o templo, saqueou o templo de Deus e levou os utensílios para a Babilônia. Foi exatamente no dia 9. E Flávio Joséfos, que é um grande historiador, escreveu a história das revoltas judaicas, escreveu a história dos hebreus. Ele disse que esse evento também, a segunda destruição do templo, aconteceu no ano 70 da era cristã, no ano 70 depois de Cristo, exatamente no dia 9 de Ave, quando o general Tito, a mando do Império Romano, entrou e destruiu a cidade de Jerusalém, depois de ter feito um cerco sobre a cidade durante 3 anos. Ele entrou no dia 9 de Ave e destruiu o templo pela segunda vez. Então os judeus pegaram esse mês, principalmente o dia 9, como um dia de lamento, um dia de tristeza. E eles realizam no dia 9 um jejum muito parecido com o Yom Kippur, que todos nós aqui conhecemos. Agora, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre tempos e épocas e o mistério do ano de Shemitah. Então, se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria Tempos e Épocas e o Mistério de Shemitah. E a gente já tem construído algumas coisas sobre a humanidade, sobre o homem à luz da Bíblia, mas em especial hoje eu vou continuar ainda indiretamente falando desse tema, mas hoje eu quero focar em algo central, que diz respeito à maneira como a gente pensa e a maneira como a gente está programado, pode atrair as bênçãos de Deus, mas também pode atrair catástrofes, pode atrair grandes perdas, podemos atrair grandes prejuízos, através daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós professamos, daquilo que nós declaramos. Então olha o que diz o Provérbio 23, verso 7. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como o homem acredita no seu coração, assim ele é. Ou seja, o que Provérbios está dizendo é que nós podemos desenvolver alguns padrões de pensamento negativo, destrutivo, e esses padrões de pensamento, eles vão, consequentemente, eles vão apontar exatamente aquilo que a gente se torna. Ou seja, uma pessoa que acredita que não é capaz, uma pessoa que acredita que não é feliz, uma pessoa que acredita que não é amada, ela está se programando mentalmente para não ser feliz, para não prosperar, para não ser amada. Exatamente por causa de um princípio que existe no universo, que é tudo aquilo que você focaliza na sua vida cresce. Se você focaliza o problema cresce. Se você focaliza o aspecto negativo, o negativo cresce. Então tudo aquilo que o homem acredita no seu coração, tudo aquilo que ele pensa, ele desenvolve. A ciência determinou isso através da PNL, Programação Neurolinguística, que ensina que nós nos preparamos mentalmente
para ser exatamente aquilo que a gente acredita que merece. É um nome que nós damos para as fortalezas mentais, né? Como diz Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, que esses padrões de pensamento, eles se tornam em fortalezas, eles se tornam em uma espécie de uma guarita, tá certo? Nós ficamos na defensiva, nós acreditamos naquilo, nós vestimos aquilo, e aquilo passa a ser uma verdade na nossa vida. Então eu quero mostrar isso para você na história dos espias, que está em Números capítulo 13. Vamos abrir lá em Números capítulo 13. A partir do verso 1, Deus vai dar uma ordem a Moisés, Sefer Bamidbar, né, livro de Números, capítulo 13. E daqui a pouco eu vou explicar para você o que é que essa história tem a ver com as catástrofes que acontecem no mês de Ave. Números capítulo 13, a partir do verso 1. Está escrito: Então o Senhor disse a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais eu enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então preste atenção no que está acontecendo aqui. O eterno, santo, bendito, o glorioso, aquele que habita na luz inacessível, cujo nome é Santo, 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 vem até Moisés e diz: Moisés, separa 12 líderes em Israel e envia esses homens a espiar a terra que eu disse que daria a vocês. Você lembra, Moisés, que quando eu tirei você do Egito, eu fiz um contrato com você, e eu disse que vocês entrariam em uma terra boa e larga, uma terra que figurativamente mana leite e mel. Então Moisés agora recebe esse comissionamento do Senhor. E o que ele faz? Ele pega 12 príncipes, ele pega 12 homens maduros, nós estamos falando de homens experimentados, e ele envia aqueles homens em uma expedição missionária durante 40 dias. E naqueles 40 dias eles vão investigar a terra, Denit. Eles vão espiar a terra, eles vão medir a terra, eles vão analisar a terra e vão trazer uma devolutiva para Moisés. Então a história se segue. Eu vou pular aqui essa genealogia e nós vamos a partir do verso 16 continuar a história. Está escrito: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Yehoshua, né? Eu já expliquei aqui o sentido do nome Yehoshua, como isso está interligado com a missão do Messias. Verso 17: ele enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam ao Neguebe e penetrem nas montanhas, vejam a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se muitos ou poucos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e tragam-o do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesá e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol. E dali eles cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Perceba, eles estão indo em uma expedição, eles estão espiando a terra e eles constataram que a terra realmente era uma terra fértil. Quando a Bíblia usa essa expressão, uma terra que mana leite e mel, é claro que isso é uma linguagem metafórica, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que era uma terra muito próspera, é uma terra de qualidade. Quando aqueles homens vieram ali, eles vão encontrar todas aquelas espécies que estão descritas em Deuteronômio 8:8, que existiam na terra de Israel, que são oriundas de Eretz Israel, uma terra realmente muito próspera. Israel é um pedaço de terra que fica no meio do deserto, onde as coisas florescem, gente, é um milagre.
Então aqueles homens voltam dali com esse cacho de uva, imagina, né? 2 homens numa vara para levar o cacho de uva, frutas enormes, uma terra muito boa. Quando eles retornam, eles percebem que a terra é próspera, mas eles também veem que os inimigos são muitos. Eles identificam diversos problemas. Olha, se você lembra aquilo que a gente falou na semana retrasada, que o homem foi criado por Deus para resolver conflitos, para bater as suas metas. Quem lembra disso? Quem estava aqui? Você não ouviu? Escuta lá no Spotify a série Humanidade, a gente falou sobre todos esses aspectos. Então eles estão voltando agora, terminou os 40 dias. O texto diz o seguinte, verso 25. Quando terminaram esses 40 dias, voltaram os espias. Caminharam e vieram até Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram os frutos. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam no pé do monte, no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb se levantou, fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Subamos e possuamos a terra, porque o Senhor certamente está conosco e prevaleceremos contra ela. Olha, imagina o povo reunido para receber o relatório dos espias. Caleb se levanta e ele dá uma palavra de ânimo, ele diz, Deus é conosco, vamos, o que a gente está esperando? Ele já falou, está tudo certo, tudo preparado. Mas o verso 31 diz o seguinte, porém, os homens que com ele tinham subido disseram. Gente, sempre existe um porém na nossa vida, não é assim? A gente se prepara, a gente vê as coisas, parece que a gente tá ali, vai dar tudo certo. De repente aparece um porém. Apareceu um porém nessa história. Alguns homens que faziam parte daquela comitiva começaram a dizer o seguinte, não podemos subir contra aquele povo. Tipo assim, vocês estão doidos? Vocês beberam? Não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, diz o verso 32, difamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual do meio nós passamos, é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Note aqui a expressão no verso 32, que diz, difamaram a terra. Consultando o Aurélio da língua portuguesa, o que é difamação? Difamação é você descredibilizar alguém ou algo em público. Descredibilizar é você colocar a reputação de algo ou de alguém em xeque, em público. Deus leva muito a sério esse negócio de difamação. Na verdade, difamação é um nome sofisticado que eu dou a um pecado chamado de maledicência. Maledicência em hebraico é lashon hará, que significa língua maldita. Olha que palavra pesada. A difamação, por sua vez, ou a maledicência, ela tem o poder de matar 3. Ela mata quem está difamando, ela mata quem está sendo difamado e ela mata quem está ouvindo a difamação. Perceba que a notícia ruim corre que nem rastro de pólvora. O povo estava reunido para receber o relatório dos espias, eram cerca de 3 milhões de pessoas. De repente, alguém que estava na comitiva dos espias, tirou uma foto do gigante, da terra, desceu para a tenda de Moisés, entrou no Wi-Fi e publicou na internet. E quando as pessoas viram o tamanho do gigante e a dificuldade que seria, o povo começou a sofrer de medo.
Olhe para quem está perto de você e diga assim: medo, irmão, é perder por antecedência. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento, a difamação entrou no meio da congregação de Israel. A ponto da Bíblia dizer que o homem do coração mais forte começou a tremer que nem vara verde. Isso é o poder e o efeito psicológico do medo, de paralisar e de levar a gente à derrota, antes da tentativa. Quando os sábios vão falar sobre essa passagem, Lúcio, eles dizem aqui nós temos dois problemas de fé. O primeiro problema de fé é o problema dos espias, isso é evidente. Mas o segundo problema de fé é o problema da liderança de Moshe. Porque Moisés sabia, conforme Números 29:18, se eu não me engano, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Falando ele, porventura, não confirmaria a sua palavra? Moisés sabia que Deus havia dito que a terra de Canaã é de vocês. Então Moisés deveria ter se apegado a essa palavra, e quando Deus chamou Moisés para mandar os espias, na verdade aquilo era um teste. O que Moisés deveria ter feito? Ele deveria ter se apegado com Deus e dito: Senhor, quer saber de uma coisa? O Senhor não já disse que a terra é nossa? Para que eu vou tentar o Senhor enviando espias para lá? Se o Senhor já disse que a terra é nossa, eu vou andar pela fé. O que é a fé? Moisés quebrou os dois princípios de fé, de Hebreus capítulo 11, verso 1 e Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a prova, a experiência concreta daquelas coisas que nós esperamos. E o verso 6 que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque convém que os que de Deus se aproximam, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é recompensador dos que o buscam. Mas Moisés não procedeu dessa forma. Ele quebra aqueles dois princípios, e ele manda aqueles homens, e quando aqueles homens se veem diante dos desafios e dos gigantes, eles começam a tremer de medo, e eles trazem a difamação para dentro da congregação, e o medo é contagiante. Percebam, senhoras e senhores, as fake news, as más notícias, são contagiosas, elas têm o poder de paralisar a gente, de nos contaminar e de nos fazer adoecer. Quando aqueles homens estão diante dessa notícia, infamando a terra, olha o que diz o verso 33, eles começam a entrar em um problema que os psicólogos chamam de o complexo do gafanhoto. O verso 33 diz: nós vimos os gigantes, os filhos de Anak, eles são descendentes dos gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus próprios olhos. O que é a síndrome do gafanhoto? Deixa eu falar para você. Diga comigo: tudo que eu focalizo. Não. Fala, irmão. Tudo que eu focalizo cresce. Os historiadores dizem que os filhos de Anak tinham cerca de 3,5 metros. Quando os homens de Israel chegaram na tenda, disseram que eles tinham 6 metros. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Então você sabe o que eu estou falando. A história chegou aqui de um jeito. Quando a história vai parar no último cidadão, ela já dobrou a proporção dela, já está muito maior. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a ser tomados pelo medo, e eles começaram agora a criar um padrão de pensamento negativo, destrutivo. O que nós chamamos de crenças limitantes. Se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não consegue, se você acredita que você não vai vencer, você vai estar se preparando exatamente para receber isso. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço.
eu não tenho capacidade. É exatamente isso que você está preparado para receber. Tudo que você focaliza cresce. E aqueles homens começaram a olhar para os gigantes e dizer: nós não podemos contra eles. Eles são maiores do que nós. E nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a primeira pergunta é essa: qual é a autoimagem que você tem ao seu respeito? Como você se vê? Pastor, eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa capaz, eu sou um vencedor, uma vencedora. Eu sou alguém que Deus levantou. Às vezes eu olho para Deus e eu digo assim: Senhor, eu acho que eu sou teu filho único. Eu acho que o Senhor parece que não tem outra pessoa para abençoar na terra. O Senhor diz: eu vou abençoar tu de novo. Só que existem pessoas que sofrem do problema contrário. É aquela pessoa que diz assim: Deus nunca olha para mim. Eu já sei, um monte de gente ali vai ser abençoada, eu não vou receber nada. Eu espero que não seja você essa pessoa. Síndrome do gafanhoto, complexo do gafanhoto. James Allen tem um livro chamado O Homem é Aquilo que Ele Pensa. E ele fala ali sobre os primórdios da programação neurolinguística, ou seja, o que você acredita sobre você vai se tornar verdade. Por causa do provérbio que nós lemos, 23:7. Como o homem acredita no seu coração, assim ele é. Aqueles homens começaram a dizer: nós não vamos herdar essa terra, nós não vamos conseguir, nós não vamos destruir esses gigantes. E o que é que aconteceu? Exatamente aquilo para o qual eles estavam se preparando. Quem se prepara para o fracasso, colherá o fracasso. Quem se prepara para o sucesso, colherá o sucesso. Essa é uma lei irrevogável. Não, isso não é teologia da semente, isso não é teologia da prosperidade, isso é um princípio universal. Além de pensarem, eles reproduziram aquele discurso. Olha o que diz Provérbios 18:21. Morte e vida estão no poder da língua, e o homem comerá do fruto dos seus lábios. Provérbios 18:21. Eu dei uma tarefa de casa para o pessoal do primeiro horário, vou dar para vocês também. Cria um cofre na sua casa. Cria 2 cofres. Um cofre vai ser o cofre da crítica, e o outro vai ser o cofre da gratidão. Todas as vezes que você fizer uma crítica, falar algo negativo, ou um pecado que a Bíblia chama de murmuração, eu não sei se vocês conhecem, todas as vezes que você cometer uma murmuração, ou seja, você reclamar da sua sorte, você vai colocar uma moeda de 25 centavos no cofre da crítica. E todas as vezes que você conseguir agradecer a Deus por algo, você vai colocar 25 centavos na moeda da gratidão. E vamos ver, Rutinha, até o final do ano, como que está a sua vida? Se você critica mais, se você reclama mais ou se você agradece mais. Deixa eu contar um segredo para você. Só esse segredo aqui já vale o ingresso. Só esse. O espírito de miséria anda de mãos dadas com o espírito da crítica. É aquela velha história. Como você enxerga esse copo? A maioria das pessoas enxerga esse copo meio vazio. As pessoas que têm uma mente, um mindset, as pessoas que têm uma mente transformada, enxergam esse copo meio cheio. É assim que funciona. Por que as tragédias, pastor, o que isso tem a ver com o mês de Ave, precisamente com o dia 9? Porque os sábios vão dizer que o dia 9 de Ave foi exatamente esse dia que os espias chegaram e pronunciaram e declararam: essa terra não é nossa não. Acho que Deus se enganou. Porque esses homens são gigantes, e nós seremos comidos por eles como gafanhotos. Aí Deus lá do céu, eu já falei aqui sobre os 5 piores juízos de Deus: fome, peste e espada. Fome, sede, peste e espada. E o quinto e último, pior de todos: Deus entregar o indivíduo ao desejo do seu próprio coração. Como eles ficavam dizendo: essa terra não é nossa, a gente não vai conseguir. Deus disse: tudo bem, então vocês vão perambular pelo deserto durante 40 anos.
Exatamente porque você recebe, preste atenção nisso, você atrai exatamente aquilo pelo que você está se preparando, aquilo que você está declarando e aquilo que você está pensando. Porque assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Gente, isso é muito terrível. Isso é muito terrível, porque você vai ver a história. Olha, vamos continuar lendo essa história, preste atenção no que aconteceu. Números 14, passa uma página aí, vai lá para o verso de número 20. Números 14, verso 20. Deus deu para o povo de Israel 10 testes. Foram 10 oportunidades deles provarem a sua fé, deles provarem que eles queriam Deus, que eles acreditavam nas promessas, mas eles falharam em todas as 10. Então essa prova dos espias foi a última. Deus falou, vou dar uma última oportunidade para eles, vamos ver como que eles vão responder dessa vez. Aí o verso 20 diz, na verdade vamos ver o verso 22, nenhum dos homens, isso é Deus dizendo, nenhum dos homens que tenham visto a minha glória, os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá, que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ou seja, Deus está dizendo, né, vocês não querem ficar fora da terra? Então é exatamente isso que eu vou dar para vocês. Não é isso que você pensa? Não é isso que você declara? Então é exatamente isso que você vai colher. Perceba, eles foram julgados em cima da sua experiência. Eram 12 homens, para passar quanto tempo? 40 dias. Deus disse, vocês vão chegar lá em Canaã daqui 2 anos. Essa prova foi no final do segundo ano. Mas como eles difamaram o nome do Senhor e difamaram a terra, olha o que diz o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra 40 dias, cada dia vai representar 1 ano, e vocês levarão sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e terão a experiência do meu desagrado. Ou seja, eram 40 dias, a prova, todas as vezes que você vê o número 40 na Bíblia, preste atenção, está falando de tempo probatório. É um período onde vai acontecer uma provação e você vai ter que passar nesse teste. Elias, 40 dias na caverna. Jesus, 40 dias no deserto. Moisés, 40 dias no Monte Sinai. Os espias, 40 dias na terra de Canaã. O número 40 representa um período, um teste. Esses 40 dias iam determinar os próximos 40 anos da vida deles. Mas eles fracassaram, porque desenvolveram um padrão de pensamento destrutivo, negativo, e começaram a declarar com a sua boca que Deus não podia fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para quem está perto de você, me ajuda a pregar. Diga para ele, você receberá exatamente aquilo para o que você está se preparando. E aqui eu faço para você a segunda pergunta, se Deus descesse aqui agora, para dar para você exatamente aquilo pelo que você está pensando, celebrando, aquilo pelo qual você está declarando, o que seria? Bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Quem está entendendo? Difamaram a terra. Pastor, o que isso tem a ver com o que você disse sobre o ano de Shemitah? Tudo a ver. Eu vou falar isso para vocês, olha, 1 ano antes de acontecer, hein? Então, isso é uma boa dica. Em setembro de 2021, nós entraremos no ano chamado Ano Shemitah. O ano Shemitah é aquele 7º ano que Deus disse, de 7 em 7, a terra vai descansar, vocês vão perdoar as dívidas, e eu vou abençoar 3 vezes mais.
Quando nós observamos isso na Bíblia, Deus faz lindas promessas sobre esse ano de Shemitah. Ele diz que será um ano de prosperidade, onde as pessoas vão colher mais aquilo que elas plantaram. Ele diz que esse ano vai ser um ano de liberação. Shemitah significa literalmente liberação. Tanto as pessoas tinham que perdoar as dívidas, liberar os credores, como também Deus iria liberar grandes bênçãos sobre o seu povo. Então houve um rabino nos Estados Unidos, cujo nome é Jonathan Cahn, e ele escreveu um livro chamado The Mystery of Shemitah. Esse título em português significa O Mistério do Shemitah. E ele falou sobre os últimos 7 anos Shemitah que houve. Então ele fez um levantamento, uma pesquisa, sobre os últimos 7 anos Shemitah do calendário judaico, do calendário lunar. E ele percebeu um padrão, Michele. Ele percebeu que em cada ano Shemitah existe uma crise econômica mundial. E que nessas crises econômicas mundiais, muitas pessoas quebram, perdem dinheiro, vão à falência. Há um desastre no planeta Terra, principalmente porque relaciona com a Bolsa de Nova York. Então ele escreveu um livro lá em 2014, para prevenir as pessoas do ano Shemitah, que seria 2015, no ano seguinte. Quem está me entendendo, diga sim. Ele fez um levantamento dos últimos 7 anos Shemitah. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro, de 1973. Em 1973, para cumprir a regra, houve uma crise nos Estados Unidos e no mundo inteiro, por sua vez, chamada de a crise do petróleo. Ela teve início quando os membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, chamado OPEP, proclamaram o embargo petrolífero. O embargo foi direcionado às nações que eram vistas como apoiadoras de Israel durante a guerra do Yom Kippur. Então, as nações que se aliaram com Israel, em virtude da guerra do Yom Kippur, sofreram um embargo econômico na área do petróleo. Quer dizer, eu comprava petróleo de uma nação árabe, mas eu fiz aliança com Israel. Então eles cotaram o petróleo e o preço subiu, foi lá para as alturas. Isso gerou uma crise econômica, porque o barril de petróleo na época era vendido a $3 e passou para $12. Países como Canadá, Japão, Holanda, Reino Unido, os Estados Unidos, Portugal, antiga Rodésia, África do Sul, sofreram uma crise gravíssima por causa da cotação do barril de petróleo, que subiu, foi lá para as alturas. E aqueles países quase quebraram a economia. Aí passou 7 anos. Próximo Shemitah, 1980. Houve uma recessão causada pela crise do setor energético nos Estados Unidos e os índices inflacionários chegaram a 2 dígitos. Pastor, o que é inflação? Inflação é quando você compra uma coisa por um preço hoje, e daqui 30 dias o preço duplicou. Isso se chama inflação. O preço inflacionou. Então, aconteceu uma inflação por causa da crise no setor energético em 1980. E houve uma grande recessão na América. Coincidências à parte, claro que não é coincidência, eu não acredito em coincidência, mas vamos dizer que você está me ouvindo e você diz, esse pastor está viajando, não tem nada a ver. Coincidências à parte, 1980 era exatamente o ano Shemitah. Próximo 7 anos, Shemitah, 1987. O rabino diz que houve um eclipse solar que ocorreu no dia 23 de setembro, novamente ao fim de um Shemitah. Perceba, sempre esse mês, que é o mês de Elu, né? Você tem Ave, aí você tem o próximo mês agora é Elu, e o próximo mês é Tishri, que é o que é o mês das festas, né? Que a gente comemora aqui, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, ok? Então, dentro do calendário lunar, o mês que antecede o mês 7º, o mês 6, no caso, chamado de Elu, sempre ele cai entre agosto e setembro. Já é a passagem para o ano seguinte.
Aconteceu exatamente no dia 23 de setembro, no final de um ano Shemitah. Menos de 30 dias depois veio a Black Monday, a maior queda percentual na história de Wall Street. Isso está registrado em um filme chamado Lobo de Wall Street. Eu não indico vocês assistirem, porque tem cenas fortíssimas, muita pornografia. Mas, para os interessados, mostra o Leonardo DiCaprio no início da sua carreira, dentro de uma financeira, trabalhando lá em Wall Street, em Nova York, no dia que aconteceu essa Black Monday, segunda-feira negra, Anthony. Várias financeiras na América quebraram, e um pregão arrebentou tudo, a economia foi pro beleléu, em um dia. Coincidência? Era exatamente o ano de Shemitah. Próximo Shemitah, 1994, crise no mercado de títulos, ou o Great Massacre de Bond, que foi uma queda repentina acentuada nos preços do mercado de títulos no mundo desenvolvido. O que aconteceu? Começou nos Estados Unidos, no Japão, se espalhou pelo resto do mundo, e o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos aumentou cerca de 200 pontos base nos primeiros 9 meses do ano, ou seja, 1994, o ano da Copa, que inclusive foi nos Estados Unidos, houve uma recessão econômica terrível. Lembram da Copa, gente? Romário, Bebeto, baixinho, tetracampeonato. Ah, meu Deus. Crise econômica, recessão na América, crise global. Próximo Shemitah, 2001. Em 2001, você vai achar que houve a gente vai encontrar que houve outra quebra na bolsa, que foi terrível, que aconteceu no dia 17 de setembro de 2001, exatamente dia 29 do calendário judaico, mês de Elu, e nós assistimos a queda da Bolsa de Nova York dos Estados Unidos até aquele momento. O índice Dow Jones caiu em um pregão, 684 pontos, e foi um recorde que realizou durante precisamente os 7 anos até o fim do próximo Shemitah. O índice Dow Jones é uma ação valiosíssima na América. Todas as pessoas que tinham comprado essa ação por um preço exorbitante, essa ação só subia, e o rendimento do cara só aumentava, e em um dia só ela caiu 684 pontos. Teve gente que se suicidou, teve empresa que faliu, fábrica que fechou, crise econômica global. Shemitah de 2001. Próximo ano Shemitah, presta atenção, 2008. Esse foi um dos piores. Houve uma outra quebra, outra vez envolvendo o índice Dow Jones, no dia 29 de setembro de 2008, exatamente no mês de Elu do calendário lunar. Agora caiu em um dia só 777 pontos. Eu nem vou ser cabalístico aqui com esses 777, pelo amor de Deus, me ajuda. Ainda hoje ele continua a ser o maior acidente de um dia em todos os tempos do mercado de ações. Acontece que no dia 29 de setembro de 2008, correspondia exatamente a que dia? 29 de Elu no calendário judaico. O dia exato em que a Bíblia chama para a liberação de dívidas. Ou seja, parece que é controverso, porque Deus está dizendo que o ano Shemitah vai ser um ano muito abençoado. Amém? Na prática, o que acontece? As bolsas ao redor do mundo enlouquecem, quebram e vem uma crise econômica nos países. Por que isso está acontecendo? Eu não tenho tempo para especular. Eu quero chegar aqui no teor da mensagem. A gente estava ontem lá em casa com um americano. E ele mora no Brasil, ele é americano, mora no Brasil. Ele disse que em 2008, a família dele tinha uma casa avaliada em $230 mil. Nessa crise imobiliária, tiveram que vender a casa por 80 mil, para não perder mais dinheiro. Foi um grande prejuízo. Isso aconteceu por causa de uma crise no mercado imobiliário, criou uma bolha no preço, e foi considerado por muitos economistas como o pior evento, pior crise econômica na América desde o ano de 2008. Aí o rabino escreveu o livro em 2014 para alertar as pessoas do próximo Shemitah, que seria 2015. Alguém aí quer apostar o que aconteceu em 2015?
Os Estados Unidos ia crescendo, crescendo, crescendo. Ganharam a guerra do Iraque, prenderam Saddam Hussein, aquela coisa toda. As projeções, Anthony, era de crescimento, os caras iam arrasar. No ano de 2015, caíram. O PIB decresceu e foi um caos na economia do mundo. Exatamente no ano de Shemitah. Pastor, por que você está falando isso? Porque agora, setembro de 2021, eu estou falando para você com um ano de antecedência. Em setembro de 2021, vai acontecer de novo esse padrão. E em toda crise, preste atenção, em toda crise econômica, em toda crise mundial, também abre-se uma janela de oportunidades. As riquezas das nações, elas não são produzidas, elas são transferidas. Quando Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito, eles saíram de lá com grande riqueza, mas o Egito faliu. Deus levou José para ser governador, e todas as riquezas do país. José criou uma lei chamada de O Quinto. Quando você estuda a história do Brasil, você descobre que foi exatamente isso que Dom João VI fez quando ele chegou no Rio de Janeiro. A lei do quinto, ela fazia com que todo egípcio desse 1/5 da sua riqueza para José. E ele se tornou o homem mais rico, mais poderoso do Egito. Na Babilônia, quando Esdras, Neemias, quando Zorobabel estão voltando para a Babilônia, sabe o que acontece? Eles levam, o rei Ciro manda eles levarem as riquezas da Babilônia. É exatamente isso que acontece. O que eu estou dizendo é que nós estamos diante de um cenário de crise. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, abre parêntese. O problema da Covid-19 é um problema de aceleração. A Covid-19 é um acelerador. Como assim? Tudo aquilo que já ia acontecer com a chegada da Covid foi acelerado. Quer dizer, o mundo já estava se preparando para ser um mundo digitalizado. E-commerce, as pessoas estarem através da internet. Quando chegou a Covid, confirmou a tendência. O mundo já estava, de certa forma, se preparando para o distanciamento social. Com a chegada da Covid, apenas confirmou a tendência. Eu posso provar isso. Existem documentos que foram assinados desde o final da Segunda Guerra Mundial, protocolos que já haviam na China para a utilização de máscaras pelas pessoas no mundo, se chegasse uma crise pandêmica global no mundo. E quando a crise chegou, o que aconteceu? Acelerou. E o protocolo de Wuhan, chinês, foi colocado em prática. A Covid veio para acelerar. A crise já ia acontecer, mas quando vem algo dessa natureza, acelera o que já vai acontecer. As pessoas perguntam, pastor, muita gente vai se desviar. Eu digo, não é que muita gente vai se desviar por causa da Covid, é porque já ia se desviar. E a Covid foi apenas um acelerador. Já havia uma guerra tácita entre Estados Unidos e China, pela hegemonia econômica das nações. Havia uma projeção que a China seria a maior potência do mundo em 2050, mas veio a Covid e está acelerando. Os Estados Unidos da América estão em decadência e a China vai crescendo a longos passos. A Covid é uma aceleração. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver. Eu diria, esse é um tempo de grandes oportunidades. E dou um conselho para vocês que não dei no primeiro horário. Para confirmar a tendência. Quem quiser abrir um negócio agora é a hora. Quem quiser agora trabalhar de verdade, agora é a hora. Quem tem planos, quem tem projetos no coração, agora é o momento de pedir a Deus sabedoria, inteligência
e começar a colocar em prática aquilo que Deus vai te entregar. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero preparar você para esse último ano, para esse ano que nós vamos entrar. E nesse ano que nós vamos entrar, existem pilares. Escute, deixa eu falar para você. Existem pilares. Vida familiar, vida sentimental, vida espiritual, vida financeira, precisam voltar para os eixos. Se eu fosse dar um conselho para você, eu diria a mesma palavra que o profeta Isaías deu para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, depressa, coloca a tua vida em ordem. Olha para aquilo que está fora do lugar e começa a se alinhar, rápido. Não perde a oportunidade, não deixa esse bonde passar. Pastor, por que você está falando isso? Porque com a crise iminente, e aqui eu vou profetizar, com a crise iminente, e eu digo que 2021 será um ano difícil para muitos setores, mas com essa crise iminente também virão grandes oportunidades. E é por isso que você precisa estar preparado. Como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Existem 3 promessas, vamos abrir Deuteronômio 15, do 1 ao 6. 3 promessas relativas ao ano Shemita. Deuteronômio capítulo 15. O Senhor diz, Deuteronômio 15, do 1 ao 6. Ao fim de cada 7 anos você fará remissão. Este, pois, é o modo de remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado, não exigirá do seu próximo nem do seu irmão, pois a remissão do Senhor é chegada. Do estranho pode exigi-lo, mas que o que estiveres em poder do teu irmão, será quitado. Para que entre ti, olha aí o verso 4, gente. Deuteronômio 15, verso 4. Para que entre ti não haja nenhum pobre. Uau! Eu não sei se você já pensou sobre isso. Mas olha o cuidado de Deus, irmão Léo. O cuidado de Deus em que o seu povo tenha uma mentalidade de prosperidade. Não confunda pobreza com humildade. São coisas distintas. A pobreza é um espírito maligno. A miséria é um espírito imundo, que habita na mente, no coração, nos hábitos das pessoas. A prosperidade também é um estilo de vida. Deus tem uma preocupação que o seu povo não seja pobre. Pode ser humilde, mas não pode ser pobre. E ele diz, se apenas, verso 4, pois o Senhor teu Deus, verso 4 ainda, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidar em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno. Verso 6, pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quem pode dizer sim, amém para isso? Cara, isso é muito forte, irmão. Se você der uma olhada, deixa eu falar mais um pouquinho sobre essa questão de mentalidade de prosperidade e mentalidade de pobreza. Se você for observar, você vai perceber que as pessoas que têm a mentalidade mais miserável são pessoas que estão entregues a um espírito do consumo, da satisfação pessoal rápida. Elas não conseguem poupar o seu dinheiro, não conseguem guardar o seu dinheiro, e elas não conseguem usufruir do seu dinheiro da maneira correta. Deus tem uma grande preocupação com esse setor.
E é por isso que das 42, 36 parábolas que Jesus contou, 70% delas estão relacionadas com finanças. Existe na Bíblia mais de 2.000 versículos sobre dinheiro. Se a gente fizer um contrapeso, você vai encontrar 50 versículos que falam sobre fé, 100 versículos sobre oração, mais de 2.000 versículos que falam de grana. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, e aqui eu quero ofender sua mente. Dinheiro é um assunto espiritual. A maneira como você se relaciona com as suas finanças vai determinar muita coisa na tua vida. Harvey Hecker fala no livro Os 8 Segredos da Mente Milionária, ele fala sobre como a gente pode medir a riqueza de uma pessoa, o patrimônio líquido de uma pessoa. Ele fala rendimentos, ativo e passivo, ou seja, o ativo é o que você recebe efetivamente pelo seu trabalho no mês. O passivo é o que o seu dinheiro trabalha para você e te dá. Você trabalha pelo seu dinheiro. A pessoa de mentalidade pobre, perceba, ela trabalha pelo dinheiro. A pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade, ela deixa o dinheiro dela trabalhar para ela. Não tenho tempo para falar isso. Se você vier para a palestra aqui do sábado, você vai ser muito abençoado. E o nosso compromisso é tratar já todos esses pilares para que a gente possa se preparar para o que está chegando. Ele diz: os rendimentos é uma parte importante, a poupança é uma parte importante, os investimentos é uma parte importante. A primeira coisa que a pessoa de mentalidade pobre pensa é o quê? Eu não tenho ativo, eu não tenho investimento, eu não tenho poupança. Mas ele fala de um quarto princípio, ele fala sobre os princípios da simplicidade. Toda pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade, ela gasta muito menos para viver. Ela foca mais na qualidade do que na quantidade. Vou dar um exemplo. Auxílio emergencial caiu para milhões de brasileiros, amém? A maioria das pessoas de mentalidade de pobreza, o que fizeram? Correram para comprar um celular novo, um tênis, uma calça. Para comprar um móvel para dentro de casa que não precisa. Um objeto para ficar mais um objeto para lá. Roupa. Meu fisioterapeuta, o diácono Fábio Félix, me contou uma história inspiradora. Ele disse: pastor, olha a história dessa mulher. Teve uma mulherzinha, eu não sei se foi na Paraíba, eu não sei se foi aqui, mas eu creio que foi no Nordeste. Ela recebeu as 3 parcelas do auxílio emergencial, 600 conto, amém? Sabe o que ela fez? Ela comprou galinha, alugou um ponto, criou uma granja. Criou emprego, criou renda e está prosperando no meio de uma pandemia em tempos de crise, com 3 parcelas do auxílio emergencial. Não venha me dizer, irmão, que pobreza é uma questão de dinheiro, é uma questão de inteligência. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão do coração. A pergunta que eu faço para você, estava conversando com uma pessoa esses dias, aí a gente estava nesse assunto, aí a pessoa chegou para mim e olhou assim: pastor, você fala isso, mas você não tem dinheiro. Eu olhei para ele e disse assim: não, você está equivocado. Você não mede a prosperidade de uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem. Você mede a pessoa pela mentalidade que ela tem. Pobreza não combina com o meu estilo de vida. E aí ele começou a refletir. Por que você está falando isso? Porque eu estou profetizando que 2021 será um tempo de crise. Se prepare. O número de desemprego vai aumentar. Haverá crise. Haverá dificuldade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai abrir janelas de oportunidades. Você precisa estar pronto para agarrar. A pergunta é: como você se vê? Como você se enxerga? O que você está preparando? O que você está declarando sobre a sua vida, sobre a sua história? Quais são as sentenças que você está falando?
3 promessas que Deus dá no ano Shemita. Primeira, Ele promete que a colheita do ano anterior ao ano de Shemita será 3 vezes maior. Deus diz, não se preocupem, eu abençoarei a terra de modo que a colheita do 6º seja suficiente para o 7º e para o 8º. Número 2, Deus promete que durante o ano Shemita as pessoas vão ficar satisfeitas. Apesar de comerem pequenas quantidades de alimento, a sua produção agrícola durará. E número 3, Deus promete, se guardarem tanto os anos de Shemita como o ano do jubileu, eles estarão seguros em Israel. Conselhos práticos que eu poderia dar para você. Número 1, coloque a sua vida espiritual em ordem. Número 2, coloque a sua vida sentimental em ordem. Número 3, coloque a sua vida familiar em ordem. E número 4, coloque as suas finanças em ordem. Esteja pronto e preparado para o que vai vir. É simples assim. Como nós vamos responder a esses estímulos? Dentro de nós vai ter uma voz, e eu sei o que está acontecendo no coração de vocês. Eu sei exatamente o que está passando na mente de vocês. Aquela voz dos espias está aí nesse momento dizendo, isso não é para mim. Ei, psiu. Aquela voz que está falando, são muito grandes. A terra é larga, mas eu não posso. A pergunta é, qual é a voz que você vai ouvir? Qual é o estímulo que você vai dar? Josué e Caleb se levantaram. E eles disseram, Senhor, não importa o que esses homens vão fazer. Nós te seguiremos. Então Deus declarou a sentença dizendo, tudo bem. Eu vou dar para esse povo exatamente aquilo que eles estão pensando e aquilo que eles estão declarando sobre a vida deles. Você declara pobreza? Você se prepara para ser um perdedor? Perdedor crônico, né? O que é o perdedor crônico? Se você não sabe, ouça a mensagem que eu preguei há 2 semanas atrás. O eco-nihilista, a pessoa que sente propósito e que sente prazer na vida quando ela está na pior. Ei, com 8 anos de ministério pastoral, eu já consigo identificar uma pessoa que quer ajuda da que não quer ajuda. Parece cômico. Jesus chega em João capítulo 5, se eu não me engano, ou 8, vai lá diante do cara que está há 38 anos esperando o movimento das águas, esperando supostamente um anjo que vai descer numa fila, né, que eu chamo a fila da misericórdia. Não sei se você já ouviu essa expressão. E o cara está lá. E Jesus passa por ele e diz assim, tudo bom, boa tarde? Ei, o que você quer que eu te faça? Pelo amor de Deus, parece óbvio, Jesus. O cara está querendo ser abençoado. Não. O óbvio precisa ser dito. Tem gente que não quer ser ajudada. Tem gente que não quer ser tirada da pior. Tem gente que quer ficar na lama. E muitas vezes, por mais que o Senhor queira, e por mais que venham as oportunidades, você falha em todos os testes. Então eu digo, você vai atrair exatamente aquilo pelo qual você está se preparando. No dia que você cansar, irmão Francisco, no dia que você cansar de se auto-sabotar, de dizer que você não merece, de dizer que, Deus abençoa todo mundo, mas não me abençoa. Que é só as coisas que para mim não dá certo. Porque acontece na vida de todo mundo, na minha não. No dia que você parar de se auto-sabotar, pode ser que você comece a se preparar para alguma coisa boa. É isso que o mês de Av ensina para nós. Israel declarou tanto
que aquela terra era impossível, que não podia aquela terra, e foi exatamente isso que eles receberam. Às vezes eu converso com as pessoas, né? E aí tem gente que diz assim, pastor, eu acho que tem uma maldição na minha vida. Eu digo, tem mesmo, a maldição é a sua língua. Tudo que você focaliza cresce. Então você não cessa de declarar sobre a sua vida palavras de maldição, é exatamente isso que você vai receber. Para terminarmos, né? Tem até uma história de um rei muito poderoso que mandou o servo dele comprar a comida mais gostosa para ele comer. E ele disse, eu vou te dar aqui essas moedas de ouro, você vai lá e traz comida mais gostosa de todas, a melhor, a mais especial. Aí ele foi. Aí o servo chegou lá, preparou, voltou, trouxe para o rei. Ele abriu ali o prato e ali tinha uma língua maravilhosa, bem preparada, tipo uma iguaria da Pérsia. E ele abriu, ele falou, nossa, né, que legal, uma língua, realmente deve ser. Por que você trouxe essa língua? E então o servo dele disse para ele, olha rei, eu trouxe a língua é o melhor prato que existe, porque afinal de contas, é através da língua que nós declaramos a bondade de Deus, é através da língua que nós falamos uma poesia de amor, é através da língua que nós saudamos as pessoas, é através da língua que nós explicamos astronomia, filosofia, todos os conceitos. E o rei achou muito boa aquela explicação, comeu a língua e ficou satisfeito. Dias depois ele deu outra tarefa para o seu súdito e disse, pronto, agora você vai no mercado e vai me trazer a pior comida. Hoje eu quero comer a pior comida. Aí o servo dele foi até o mercado, um servo muito sábio, retornou, o rei chegou no seu palácio, e diante dele, quando ele tira, havia uma língua. Ele olhou para o servo e falou, eu não estou entendendo, que brincadeira de mau gosto é essa? Eu pedi a você a melhor comida e você me trouxe a língua, eu concordei, mas eu pedi a você hoje a pior comida e você trouxe a língua novamente? Eu exijo explicação. E ele disse, rei, é muito simples. A língua é a pior comida, porque com a língua nós amaldiçoamos as pessoas. Com a língua nós declaramos sentenças, com a língua o homem declara guerra. A língua fere, a língua mata, a língua pode destruir. Então o rei achou muito boa aquela explicação. E é exatamente isso que Tiago capítulo 3 diz. Diz que a língua é o menor membro do nosso corpo, mas também é o responsável pelos maiores prejuízos, porque com a língua nós bendizemos a Deus e nós amaldiçoamos o nosso próximo. Ela pode ser uma fonte de bênção, ou ela pode ser uma fonte de maldição. Exatamente isso que a programação neurolinguística explica. Quando os homens difamaram a terra, foi a difamação que veio. A pergunta e última que eu faço para você é a seguinte: o que é que você está atraindo para a sua vida? No que é que você está pensando, no que é que você está focalizando, no que é que você está declarando? Que Deus possa nos ajudar, amém?